A paz e graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer, são todos bem-vindos à casa do Senhor. Temos hoje mais uma oportunidade para nós aprendermos, então vamos fazer valer, vamos fazer com que o tempo que nós estamos passando aqui neste lugar, ele nos sirva para aprender, ele nos sirva para sairmos deste lugar com o conhecimento da palavra do Senhor. Então, não será diferente. Vamos entrar na presença do Senhor, vamos buscar o conhecimento. Entenda aquilo que o Espírito lhe conceder entender. Entenda mais do que aquilo que eu vou falar neste lugar. Entenda aquilo que o Espírito lhe conceder entender. Porque o Espírito do Senhor, ele fala profundamente aos nossos corações. Então, abra o seu coração, permita que o Espírito do Senhor fale profundamente ao seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 1. Eu vou pedir para quem encontrar me ajudar com a leitura. Gálatas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 8. Gálatas, capítulo 1, vamos ler o versículo 8. Talvez eu vou falar umas 2 ou 3 palavras hoje. Mas o importante é que a gente saia daqui com alguma coisa em nossos corações. Já achamos Gálatas 1, versículo 8. 8, posso ler. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mais uma vez, mais uma vez. Mas, ainda que evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Glória a Deus. Nós ouvimos esta pequena leitura bíblica e nós encontramos aqui a mensagem que é enviada por Paulo para a igreja de Gálatas. Ele manda essa mensagem para os Gálatas. Ele escreve isto, muito provavelmente por causa do que estava a acontecer, muito provavelmente por causa daquela ocasião. A maioria das cartas que foram escritas por Paulo, elas foram e vieram para atender uma dada necessidade da igreja. Ele olhava para as coisas que estavam a acontecer e ele escrevia, ele mandava a sua mensagem. Então não foi diferente ao que ele escreve aos Gálatas. Então, neste versículo, nós encontramos ele dizendo: mas mesmo que sejamos nós mesmos, ou um anjo dos céus, que ele desça e traga um evangelho, traga uma mensagem diferente daquela que eu já vos apresentei, seja anátema. Seja anátema. Diz Paulo, mesmo que seja nós, mesmo que seja um anjo, que traga uma mensagem diferente, vamos prestar atenção, que traga uma mensagem diferente, um evangelho diferente daquele que eu já vos apresentei, Paulo diz, seja anátema. Seja anátema. Comecemos por aí, vamos entender um pouco o anátema, o que Paulo quer nos dizer quando diz, seja anátema. Seja anátema. Ou seja, aquele que é expulso, por exemplo, da igreja, por ter introduzido certa doutrina, por ter tido uma conduta errada, é considerado anátema. Então Paulo diz que, olha, se eu vos apresentar um evangelho diferente deste que eu já tenho vos apresentado, se eu vos apresentar uma mensagem diferente daquela que eu venho falando, me considerem um anátema. Em outras palavras, não me recebam. Não me recebam. Porque não é o evangelho de Cristo. Não é a palavra de Deus. Vamos prestar muita atenção e vamos entender a mensagem do Senhor. Nós encontramos hoje muitas mensagens, muitas doutrinas que são ensinadas, que são trazidas, mas que não são da autoria de Deus, são da autoria de homens. Homens que pensam e fazem. Então Paulo, sabendo disso e olhando para a igreja naquele momento, ele escreve esta carta. Porque em alguma altura, olha, a igreja esteve dispersa e ela não tinha como que se guiar. Ela se guiava com livros que em algum momento as pessoas é que escreviam e as pessoas acrescentavam o que elas queriam acrescentar. Colocavam o seu belo prazer na palavra do Senhor. Adicionavam, diziam mais do que aquilo que a palavra do Senhor disse.
Em algum momento até contradiziam a palavra do Senhor. Diziam coisas diferentes da palavra do Senhor. Por aí que nós encontramos até alguns livros que não constam na Bíblia, mas que, por que eles não constam? Porque eles dizem coisas diferentes do que aquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz para fazer uma coisa, mas existem livros que nos orientam a fazer outras coisas. E que esses livros são usados por muitas igrejas. São usados por diversas igrejas, mas trazem uma mensagem diferente. Então Paulo diz, se eu vos trazer uma mensagem diferente do Evangelho, diferente da mensagem que eu já vos tenho dito, não me aceitem. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é o Evangelho? O que é, afinal de contas, o Evangelho que Paulo estava a referir? Que ele dizia que se eu vos trazer coisa diferente deste Evangelho, não me recebam. Qual é o Evangelho que Paulo estava a dizer? O que Paulo pregava nas suas andanças? Ele entrava aqui, saía, ia para colar, voltava, ia para colar, voltava, e ele pregava o Evangelho. O que Paulo ensinava? O que Paulo falava? Será que nós podemos procurar ver o que Paulo falava? O que Paulo pregava? O que Paulo ensinava? Ele ensinava a pessoa de Jesus. Ele mostrava às pessoas a pessoa de Jesus. Ele mostrava às pessoas que, olha, nós somos pecadores, mas porque Jesus nos amou, porque Jesus deu o seu sangue por nós, nós fomos resgatados, fomos comprados do pecado, e agora temos a oportunidade de voltar a Deus. Temos a oportunidade de voltar a Deus. Então é isto que Paulo ensinava às nações. Isto aqui é o Evangelho. Porque lá em Marcos, nos dizem, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Esta é a grande missão que nós temos, é pregar o Evangelho. E o Evangelho é este. O Evangelho é este, meus irmãos. Então Paulo adverte aqui a igreja. Diz, olha, se eu vos aparecer com coisa diferente desta que eu tenho vestido aqui, não me recebam. E o que nós vemos hoje? Quando nós olhamos em nosso redor, nós vamos encontrar muitas e muitas igrejas. Muitas e muitas igrejas que são instituídas, são colocadas, todos os dias estão nascendo igrejas. E essas igrejas, elas trazem doutrinas novas, trazem ensinamentos novos, trazem uma mensagem que não é o Evangelho, não é aquela que Paulo levava às pessoas. Não é. Elas nos ensinam muitas outras coisas, nos ensinam a viver com o pecado. Nos ensinam a viver com o pecado. Hoje nós encontramos pastores que dizem que, olha, os gays também vão para o céu. Pastores que param e pregam isso, que os gays vão para o céu. Os homossexuais vão para o céu. A grande questão é, o que Deus pensa sobre isso? O que Deus faz sobre isso? Será que esse é o Evangelho? Será que esse é o Evangelho? Paulo pregava a Jesus Cristo. Mas nós hoje temos diversos evangelhos que nos dizem que Jesus não é nada. Que dispensam a pessoa de Jesus, deixam ela de lado. Nos ensinam que, olha, guardar a lei vai nos fazer herdar o céu. Vamos herdar o céu se nós guardarmos a lei. Será? Porque a palavra nos diz que, olha, há um único caminho que nos faz encontrar Deus. Há um e único nome que foi colocado sobre todos os outros nomes da terra que nos faz encontrar Deus. Mas as pessoas acreditam e as pessoas dizem existir outros nomes. Há pessoas que dizem, olha, todas as igrejas vão para o inferno. Todas as igrejas vão para o inferno. Todas as igrejas são do diabo. Há pessoas que dizem isso, que nós temos que seguir a determinadas pessoas. E se não as seguirmos, nós vamos todos para o inferno. Existem essas doutrinas que não é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho. Não pregam a Jesus. Há pessoas que nós podemos conhecer. Há igrejas que nós conhecemos. Nós conhecemos essa igreja. Eles dizem, olha, venha para a nossa igreja. Venha, nós vamos fazer a oração. Vamos te dar um paninho para você amarrar. Vamos te dar uma água. Vamos te dar uma outra coisa. E depois você pode voltar para a sua vida. Você pode ir ao curandeiro. Você pode prostituir. Você pode adulterar. Você pode roubar. Você pode fazer qualquer outra coisa que quiser. Nós conhecemos essas igrejas que nos ensinam isso. Conhecemos. Que doutrina é esta que está na esquerda da igreja? Então Paulo diz, não me aceitem se eu vir com uma doutrina diferente. Não me aceitem se eu trazer uma mensagem que não seja a que eu já trouxe para vocês, até que vocês conhecem.
Então vamos ficar espertos, meus irmãos. Vamos ficar espertos, porque o mundo está cheio de doutrina. O mundo está cheio de ensinamentos. Mas será que esses ensinamentos condizem com aquilo que Deus quer para a nossa vida? Condizem com aquilo que Deus fala para o seu povo? Podemos contar a leitura. Versículo 9. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Vamos para 10. Desculpa, acabei mudando a versão. Desta versão, né? Repito, versículo 9. Assim como já vos... Se alguém vos anunciar o evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. 10. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, ainda agradando aos homens. Muito bem. Peço para repetir o versículo 10. Vamos prestar muita atenção. Vamos ouvir bem o versículo 10. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria certo. Daí Paulo, ele vem e diz, olha, será que a minha preocupação é agradar aos homens? Será que o meu esforço é para agradar aos homens? Será que a minha dedicação, o meu foco deve estar em agradar aos homens? E eles perguntam, olha, estaria eu a serviço de Deus fazendo isso? Será que eu seria servo de Deus a agradar os homens? Paulo pergunta, será? Porque o que nós vemos hoje são pessoas que querem agradar os homens. Pessoas que querem agradar os homens. Muitos saem do caminho da fé porque querem agradar os homens. Saem do caminho da fé porque querem agradar a pessoas. O que as pessoas gostam? As pessoas gostam de, ei, quando me tocaram eu senti uma coisa mesmo. Depois me deu um paninho, dormi mesmo. Fui dormir, aquela água que me deram mesmo, é água milagrosa. As pessoas gostam disso. O que fazemos? Começam a surgir pessoas dentro da igreja que vão buscar essas coisas para fazer na igreja. Começam a buscar uma água sagrada, começam a buscar um pano. Porque não, esse pano aqui é especial, não é nada diabólico, mas é uma oração que foi feita sobre esse pano. Porque queremos agradar as pessoas. Todo mundo está a fazer isso. Quando vamos ao curandeiro, o curandeiro nos dá alguma coisa para amarrar, nos dá alguma coisa para colocarmos embaixo da almofada. O homem está habituado a isso. O homem quer isso. Então, nós na igreja começamos a nos levantar para dar isso aos homens. Paulo questiona, será que o meu foco é agradar os homens? Ou é servir a Deus? A preocupação minha deve ser agradar os homens ou servir a Deus? Nós encontramos igrejas hoje que não conseguem pregar a palavra do Senhor. Não conseguem pregar o Evangelho porque tem medo de afugentar os crentes. Tem medo de afugentar as pessoas da igreja. E eles não dizem a verdade. Começam a mentir, dizer meias verdades. Será que nós fomos chamados para agradar os homens? Para contar histórias para boi dormir? Acariciarmos as pessoas, ficarem no pecado, porque nós queremos os dízimos das pessoas, porque nós queremos que as pessoas fiquem na igreja e não fujam. Será que esse é o nosso intuito? Paulo pergunta, será que esse é o nosso foco? Estaria a ser servo de quem se eu fizer isso? Estaria a serviço de quem? Com certeza não a serviço de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos redarguir, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos açoitar. E ela bate e vai doer. Mas temos que mudar de vida. Temos que mudar de vida. Se nós formos a encontrar os ministérios, olhar para as igrejas, nós vamos perceber e ver que muitos ministérios surgem por causa de desavenças. De alguém que começou a dizer, olha, não, mas uma água não é mal. Eu posso trazer uma água, trazer uma caneta e fazer uma oração para aquela caneta, para quem assinar o contrato com aquela caneta, já é emprego. Então as pessoas começam a querer introduzir esse tipo de coisa na igreja. E quando não aceite, sai, abre uma congregação, abre outra ali, abre outra acolá. Então cada um quer fazer a vontade dele. Cada um está a serviço de satisfazer o homem.
Cada um está a serviço de satisfazer o homem. Às vezes porque nós saímos, vamos para outra igreja e vemos alguma coisa lá e queremos copiar. Mas será que o Evangelho de Deus nos remete a isso? Nos traz a isso? O Evangelho de Deus nos conduz a isso? Então Paulo estava muito preocupado com isso. Então ele diz, já pode ele dizer, olha senhores, se eu mesmo, ou até mesmo um anjo, descer, vos falar uma palavra contrária a esta, não me recebam. Não me recebam, diz Paulo. Porque a palavra do Senhor é simples. A mensagem de Deus é simples. Podemos tomar a ler 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmão, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Peço mais uma vez para repetir. Mas faço-vos saber que o Evangelho por mim foi anunciado. Por mim anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está aí Paulo mais completando falando. Ele diz, porque o Evangelho, porque a mensagem que eu vos ensino, a mensagem que eu trago a vocês, não me foi ensinada por homens, não me foi dada por homens. Essa mensagem não me foi dada por homens. Então a minha preocupação não deve ser agradar os homens, porque essa mensagem que me deu é Deus. Então eu devo agradar a Deus. Doa a quem doer, eu devo agradar a Deus. Eu devo agradar a Deus e não agradar ao homem. Qual é a mensagem? Qual é o Evangelho? A Bíblia é explícita, a Bíblia é clara quanto aquilo que ela nos manda fazer, quanto aquilo que ela nos ordena fazer, é muito clara. Esdras dizia, olha, eu me preocupo em ouvir, em aprender a palavra do Senhor, em internalizar ela dentro de mim, primeiro me servir da palavra do Senhor, para depois eu ensinar a palavra do Senhor. Para depois ensinar, primeiro eu ouvir, eu aprender, eu internalizar, eu viver esta palavra, eu andar nesta palavra, e a posterior eu ensinar esta palavra. De que palavra ele nos falava? De que Evangelho ele está falando? Afinal de contas, qual é a coisa principal que Deus nos manda a fazer, que Deus nos orienta a fazer? Qual é a mensagem? Qual é o Evangelho? Jesus é o caminho, a verdade, Jesus é a vida. Não temos outra coisa para dizer às pessoas. Não vamos inventar conversas. Não vamos inventar outra coisa. As pessoas precisam de ser ditas a verdade. Porque se elas não conhecerem a verdade, elas vão morrer. Elas precisam da verdade. Mas nós nos preocupamos em dar outras coisas. Preocupamos em agradar. As pessoas querem cura. As pessoas querem milagre. As pessoas querem chegar e ouvir que, olha, você ontem jantou na capa, não sei o que. Depois você dormiu zangado porque tua esposa fez não sei o que. As pessoas querem isso. Mas será que é isso que Deus nos manda dar às pessoas? Será que é essa a nossa orientação para atender as pessoas? Paulo está preocupado com isso. Qual é o foco, afinal, do Evangelho? O que deve nos preocupar? Simples. Ir para todo mundo pregar o Evangelho. A todas as nações, a todas as criaturas. Aquele que ouvir e crer, batiza. Acabou. Simples quanto isso. Mas nós queremos inventar coisas para agradar homens. A ideia é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Se a pessoa é curada ou não, não nos interessa. Pregue o Evangelho. Se a pessoa recebe milagres ou não, não interessa. Pregue o Evangelho. Diga à pessoa a verdade. Mostre à pessoa o caminho. O caminho da vida. Mostre à pessoa o caminho da vida. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Essa é a nossa maior preocupação. Em algum momento nos preocupamos, nós pensamos, olha, talvez até quando vamos mesmo evangelizar, costuma haver essa preocupação de, olha, não, quando nós vamos evangelizar, ou quando nós vamos a uma cruzada, o interesse é nós trazermos as pessoas dentro da igreja. Será que o nosso principal objetivo é esse? É trazer as pessoas dentro da igreja? É enchermos este lugar? Será que esse é o nosso objetivo? Então nós vamos lá com ânsia de que não, queremos trazer pessoas
Queremos ver esse lugar cheio de mar. A primeira coisa que deve nos preocupar nós é dizermos a verdade a essas pessoas. É dizermos a verdade. Porque a verdade, o Evangelho é que salva. O Evangelho pode ficar 20, 30 anos, 40 no coração daquela pessoa. O dia que lhe tocar vai lhe salvar. Não importa se ela está no Maputo, se está na África do Sul, se está onde, não interessa. A nossa preocupação deve ser dizer a verdade. A verdade. Mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Então Paulo diz, não me recebam se eu vos aparecer contra a mensagem diferente. Se eu começar a pregar prosperidade, eu começar a pregar cura, começar a pregar outro tipo de coisas que não seja Jesus, que não seja o Evangelho, que nos mostra que, olha, nós somos pecadores, mas Jesus morreu para nos tirar deste pecado, para nos lavar deste pecado, que não seja isso, não me recebam. Então vamos ser grandes, vamos crescer o suficiente para nós entendermos essas doutrinas más que são ensinadas, essas doutrinas más que podem estar a ser inseridas na igreja. Porque em algum momento seremos nós a admitir que essas doutrinas entrem para a igreja, por causa do nosso fraco conhecimento da palavra de Deus. Fraco conhecimento da palavra de Deus. Se nós não termos um conhecimento sólido da palavra de Deus, nós vamos permitir que falsas doutrinas entrem. Comecem a entrar falsas doutrinas. Depois vamos começar a distribuir água também. Vamos começar a nos preocupar com aquele poder de só de tirar o lencinho aí, tirar todo mundo. Será que a nossa preocupação deve ser essa? Será que a nossa preocupação deve ser essa? Quando a Bíblia nos conta a história daquele homem que faz a machamba, trabalha arduamente, ele planta, rega, cuida de toda aquela machamba, aquilo cresce, ele colhe, enche os celeiros dele, e ele sente e diz, agora sim, agora eu já quero repousar. E a Bíblia diz que a alma dele foi recuperada. Por que ele valeu tudo isso? Aquele trabalho intenso. Para que ele valeu? Então, se nós não levarmos o Evangelho às pessoas, nós estamos a fazer um trabalho daqueles. De plantarmos a cura, plantarmos prosperidade, plantarmos não sei o quê, de crescer, de viver, não sei o quê. Mas quando chegar a hora, a alma vai ser levada e não terá a verdade. De que vai se aproveitar? De que terá valido a pessoa ter vivido prosperidade, a pessoa ter ouvido interpretação de sonhos dele, ter ouvido muitas e outras coisas que as pessoas querem ouvir, mas não ter ouvido a palavra de Deus? O que vai valer? O que vai valer? Então, Deus falou também a Josué, que olha, Josué, medite na palavra dia e noite. Medite nela, para que você não fuja dela. Então, se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós não vamos ter o conhecimento da palavra de Deus que vai nos permitir nós nos defendermos de falsas doutrinas. Há de aparecer alguém que vai usar a Bíblia para te enganar. Vai usar a Bíblia. Você está a ver, a Bíblia aqui, diz aqui, né? A Bíblia aqui, diz ali. Com a Bíblia mesmo ele vai procurar te desviar. Então nós temos que crescer. Os estudos bíblicos são importantes, porque eles nos unem, nos dão capacidade de nós resistirmos às falsas doutrinas, de nós resistirmos quando aparecer alguém a nos ensinar uma coisa que é errada. A palavra de Deus é que vai nos defender, a palavra de Deus é que vai nos servir de porto seguro. Mas se nós não a tiver, nós vamos admitir doutrinas erradas. Nós vamos ensinar coisas erradas também na igreja. Vamos começar a praticar coisas erradas porque nós estamos a ter conhecimento suficiente para administrar esse tipo de coisa. Então a nossa maior preocupação tem que ser procurarmos conhecer a palavra de Deus. Procurarmos aprender a palavra de Deus. Primeiro para nós vivermos a palavra de Deus. E em segundo para nós ensinarmos a palavra de Deus. Nós ensinarmos a palavra de Deus. Eu espero que nós tenhamos aprendido a lição que Paulo queria enviar aqui à igreja. O que Paulo queria dizer? Eu acredito que estamos a ver momentos talvez iguais aos nossos. A cada esquina que nós viramos, nós encontramos uma igreja que diz uma coisa diferente da outra. Este que admite a prostituição, esse que admite o...
Nós temos ali muitos profetas. Os profetas estão engravidando todas as meninas da igreja. Os profetas de Jesus são assim. É esse tipo de doutrina que nós vamos querer cultivar. É esse tipo de doutrina que nós vamos querer cultivar. Então nós temos que abrir os olhos para essas coisas e buscarmos realmente as coisas que são essenciais. Pararmos de perder tempo com coisas que não funcionam, com coisas que não interessam. Quem deve fazer as coisas acontecerem é Deus. Nós não fazemos coisas acontecerem. Nós não dependemos de nada. Nós não temos poder para nada. Nós só somos objetos. Somos vasos nas mãos de Deus. Somos vasos nas mãos de Deus. Então vamos funcionar a serviço de Deus. Paulo disse, de quem sou servo? De quem sou servo? Se eu fizer a vontade do homem, sou servo do homem. Mas se eu fizer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Ir por todo mundo pregar o Evangelho. A toda criatura, toda nação. Essa é a vontade de Deus. Não é você convencer, você trazer a pessoa. Não. A Bíblia diz, ir de pregar. Não é você debater, discutir. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso de debater nada. O Evangelho é para ser pregado a todas as nações, a todas as pessoas. Terminou de pregar, a outra parte que faz é o Espírito que trabalha, não é você. Então não é você que vai convencer a pessoa de pecado. Não é você que vai convencer a pessoa que você está errado. Não, não vais conseguir. Se você acha que vai conseguir, eu estudei muito, tenho uma capacidade de retórica. Mentira, não vai funcionar. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós vamos fazer aquilo que nos cabe. Aquilo que nos cabe. Que é apenas levarmos esta palavra às pessoas. Todo o resto está nas mãos de Deus. Vamos colocar de pé e vamos prestar muita atenção àquilo que Paulo quer nos fazer entender aqui. Se trazermos, se aparecer entre nós um ensinamento diferente deste que está aqui em cima, aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se aparecer uma coisa diferente desse aqui, não recebam. Não recebam. O verdadeiro Evangelho passa por Jesus. O verdadeiro Evangelho passa por Jesus. Há pessoas que dizem, não, o nome de Jesus é um profeta qualquer. Jesus não é filho de Deus. Ainda esperam que nasça um filho de Deus por meio de Ismael lá atrás. Mas não vai nascer outro Jesus Cristo. Jesus já nasceu. Ele é Messias, ele é filho de Deus. Ele é aquele que foi enviado para tirar o pecado do mundo. E ele já fez isso. Então esse é o verdadeiro Evangelho, meus irmãos. Esse é o verdadeiro Evangelho. Tudo quanto se trazer que não seja Jesus Cristo, não receba. É o anátema, diz Paulo. Não receba. Se a pessoa me dizer que não, você tem que guardar a lei. Irmãos, não vamos conseguir guardar a lei. Será que alguém já leu a lei? Já leu? Tenha a paciência um dia de ler as leis. Tenha a paciência um dia de ler as leis. Porque os que dizem isso não guardam nem 1% daquilo que é lei. 1%. A lei é pesada, meus irmãos. Mas a graça superabundou. A graça nos encontrou. Então nós temos que dar valor à graça. Temos que valorizar a graça. E nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. O único nome que existe. O único nome que existe. Ninguém te atrapalha. Vai ser curado por nome do profeta XY, nome XX, todos. Vocês vão para o inferno se não adorarem o nome de não sei quem. O único nome que nos foi dado é Jesus. É Jesus. Se aparecer outro, nós não vamos reconhecer. Vamos orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.